De verdade, o que a gente está vivendo em Gaza hoje, do ponto de vista médico, é uma catástrofe humanitária. Uma catástrofe humanitária com todas as letras, né? A gente vem trabalhando nessa região desde 1989, então é preciso dizer que essa região depende de ajuda humanitária, especialmente para a área médica, há muitos anos. E o que a gente vem percebendo e sentindo e vivendo na pele nas últimas semanas é um total desrespeito ao direito internacional humanitário, ataques indiscriminados a civis. Preciso dizer que as vítimas dessa situação, desse conflito, em sua maioria, são mulheres e crianças que estão, nesse momento, em desespero, tentando encontrar ajuda médica nos hospitais de Gaza. Médicos Sem Fronteiras atua em 4 desses hospitais há muitos anos. E a situação que a gente tem hoje nesses hospitais é de catástrofe. Cirurgias acontecendo no chão dos hospitais, em crianças, sem anestesia. É algo inimaginável do ponto de vista humanitário. E é preciso dizer que, por ser uma crise crônica, esses hospitais já eram abastecidos, em sua maioria, com ajuda estrangeira, com ajuda externa, né, da ajuda humanitária, diariamente, há muito tempo. Eu estou falando de entrada de 300 a 500 caminhões dia em Gaza. E nesse conflito, com essa magnitude, com uma entrada ínfima de apoio, de ajuda médica, o que essa população está passando é algo absolutamente indescritível. Renata, boa tarde. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Eu até estava comentando, né, antes que eu tenho contato e tenho como fontes algumas médicos, funcionários de hospitais, de locais de saúde em Gaza. Eu estava conversando com o diretor do hospital de Al-Alda, que fica em Jabalia, exatamente, lá em Gaza, e ele estava, o doutor Murrana estava até conversando com ele quando caiu a ligação, porque Israel cortou a ligação. Mas em outra conversa ele tinha contado e falou: Olha, eu estou esgotado de combustível, né? Eu tinha 12 mil litros no início. Para minha reserva do meu gerador de emergência, Israel cortou a eletricidade, a usina solar aqui não funciona, a usina térmica também não funciona, os geradores de todo mundo estão acabando. Minha maior dor de cabeça não é nem insumo hospitalar, é energia, né? E aí eu queria que você colocasse, tipo, eu nem consegui conversar com ele para saber como é que estava a situação agora, mas os hospitais desligando, né? Você falou, operação com lanterna, essas coisas, mas nem tudo pode ser feito. Tem respirador, tem incubadora para recém-nascido, né? Qual que o prognóstico, então, se Israel não autorizar a entrada de combustível? Porque ele está autorizando a entrada de alimento, de água, de remédio, mas não de combustível, né? Exato, a situação de falta de combustível em Gaza é crítica, exatamente porque é um conflito com uma perspectiva de 800 a 1.000 feridos por dia. Imagina a quantidade de pessoas que chegam nesses hospitais em situação crítica, pessoas que precisam de cuidado intensivo. Hoje, algumas conseguiram sair, exatamente pessoas que estavam em desespero em cuidado intensivo. Crianças que estão em incubadoras nesse momento, pessoas que precisam de respiração artificial. Essas pessoas estão vivendo um dia que é quase uma sentença de morte. Se o combustível dos hospitais acaba, não há o que as equipes possam fazer. Cirurgias que ainda são feitas em condições extremas, delicadíssimas, e quase os profissionais tentando dar alguma dignidade e humanidade para esses pacientes, mas esses que dependem de instrumentos, de maquinário, esses estão sentenciados de verdade, né? Se o combustível não entrar e abastecer os hospitais, isso vai se tornar uma situação ainda mais complexa. E é preciso dizer que os combustíveis também são importantes para a filtragem de água potável em Gaza, né? A água potável é outro drama complexo numa situação dessa. São 2 milhões de pessoas sitiadas com água salgada nesse momento. É disso que se trata. Essa é a situação hoje catastrófica, né, como você colocou, é a pior que a gente tem hoje no mundo, assim, e aí eu fico pensando também nos profissionais, né, nos médicos, como é que está em termos de infraestrutura, digamos, mão de obra médica, né, porque também como está tendo ataque a civis, eu imagino que há um risco enorme para os profissionais de saúde que tentam trabalhar lá. Como é que vocês há algum tipo de proteção e, enfim, como é que faz para levar eventualmente mais profissionais?
enfim, é realmente a situação mais grave que o mundo vive hoje em termos dessa violência, né? Enfim, dessa insegurança médica e tudo mais? Não, essa é uma boa pergunta para nós, de Médicos Sem Fronteiras, Carla, porque, infelizmente, a gente trabalha com ajuda humanitária médica há 50 anos nas crises mais esquecidas do planeta, né? Muitas crises, de fato, não são suficientemente noticiadas, as pessoas não acompanham o que acontece hoje no Sudão do Sul, o que acontece na Etiópia. A situação ucraniana ainda tem mais visibilidade, né? Mas a situação síria, quanto tempo a gente não fala mais sobre Síria? De fato, tem muitas pessoas, muitas populações no mundo hoje vivendo situações muito complexas. Eu diria que a situação de Gaza, ela é particular, eu não diria que ela é pior, tendo em vista que a gente tem outras crises e outras populações em intenso sofrimento. Mas a população de Gaza, em especial, eu diria que ela é mais complexa na medida em que essa população está sitiada. São 2.200.000 pessoas vivendo num território de 41 metros quadrados, quilômetros quadrados. É uma situação com um bombardeio indiscriminado, diário, regular, sobre civil, sobre população civil, com uma situação essas pessoas não conseguem fugir, não conseguem buscar lugar seguro para estar, porque não existe lugar seguro hoje em Gaza, nem, e infelizmente, outras guerras que a gente já viu situações semelhantes de ataques a instalações de saúde. Esse que é realmente o drama da falência que a gente vem vivendo hoje e que a comunidade internacional precisa agir à altura. As instalações de saúde, as ambulâncias, os profissionais de saúde precisam ser preservados num ambiente como esse. É um mínimo de dignidade, até as guerras precisam ter regra. E o que a gente assiste nesse caso, infelizmente a gente viveu isso na Síria também, vivemos isso no Afeganistão, mas é uma situação de que isso precisa parar, as instalações de saúde precisam ser preservadas, a população civil precisa ter um lugar para ir e ser atendido por um profissional médico. Sobre as nossas equipes, que é a sua primeira pergunta, nós tínhamos, antes desse conflito começar, 320 profissionais em Gaza. Desses 320, 20 eram profissionais estrangeiros, né, que trabalhavam na coordenação, e 300 colegas palestinos contratados localmente. Assim funciona Médicos Sem Fronteiras em todos os contextos do mundo, né? Nós temos uma coordenação internacional e temos uma equipe enorme de profissionais contratados localmente. Nesse momento de hoje, nós conseguimos evacuar esses 20 profissionais estrangeiros pela saída de Rafah, pela passagem de Rafah pelo Egito. Nós temos equipes prontas, preparadas para entrar. Nós temos 300 colegas em Gaza, nesse momento, atuando desesperadamente, da forma que eles conseguem trabalhar. A gente tem tentado dar o suporte que podemos a esses colegas, mas, de fato, não há garantias mínimas de segurança para envio de novas equipes nessas condições. Então, por isso, Médicos Sem Fronteiras tem pedido um cessar-fogo urgente, imediato, nessa situação em especial, para que a ajuda humanitária possa ingressar imediatamente e que novos profissionais possam chegar. Eu digo para você que os nossos profissionais saíram em situação terrível, exaustos e aterrorizados com o que estão vendo em Gaza. Imagino. Renata Reis, diretora do Médicos Sem Fronteiras. Renata, obrigado pela participação conosco, torcendo aqui para que notícias melhores possam ser dadas, se é possível, né, diante de uma guerra. Um abraço, bom feriado. Obrigada. Valeu.